poderosas! Que bom ver vocês! Vamos começar a nossa mensagem de hoje com a quarta maneira de renovar a nossa mente. Já aprendemos 3 maneiras de renovar a nossa mente. A primeira, não devemos esperar o milagre para poder mudar. A segunda maneira que nós aprendemos foi que aquilo que a gente alimenta cresce. Então aprendemos a renovar a nossa mente alimentando com boas notícias, as boas notícias do reino. A terceira maneira, que foi ontem, nós aprendemos sobre confessar aquilo que nós acreditamos e não aquilo que nós sentimos. Muito difícil a gente professar aquilo que a gente acredita ao invés de dizer o que a gente sente, não é verdade? Então nós aprendemos isso ontem e foi tremendo ontem a gente aprender isso. E hoje, poderosas, sabe qual é a quarta maneira de renovar a mente? Sabe qual é a quarta maneira? É celebrar o processo. E para isso, nós vamos estar lendo Gênesis 1. Nada melhor do que aprendermos com o Criador dos céus e da terra. Aprendemos com Deus a celebrarmos o processo. Vamos lá. Em Gênesis 1, na criação do mundo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, fala sobre a criação do mundo. Fala o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriram a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre águas um firmamento que separe as águas de águas. E então Deus fez um firmamento e separou as águas que ficavam embaixo do firmamento das que ficaram em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Deus criou o mundo através de um processo. Não foi do dia para a noite, na mesma hora que Deus criou. Aqui fala que cada dia Deus criava um pouquinho. Deus criava maravilhas, fazia maravilhas todos os dias. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a terra seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou os mares o conjunto de águas. E essa é a chave. Quando Deus criou, Ele falou: e Deus viu que era bom. Em algumas versões fala: e viu Deus que era bom. Lá mais pra frente, depois que Ele criou as vegetações e as árvores, e fez brotar da terra frutos, fala assim: Deus viu que ficou bom. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Cada vez que Deus criava algo, Ele falava, Ele olhava e falava: isso é bom. Isso é bom, isso que eu criei é bom. Mesmo que ainda não tivesse criado as outras coisas que seriam os complementos para aquilo que Ele havia criado, Ele ainda assim celebrava cada conquista. Deus celebrou cada conquista. Mesmo Ele sabendo ainda que a terra não estava completa ainda, que a maior criação dele viria, que seríamos nós, os humanos, imagem e semelhança do Criador. Ainda assim, mesmo ainda a criação mais incrível dele, porque Ele deu seu Filho, futuramente Ele deu seu Filho por nós. Então, mesmo ainda não tendo criado, feito a sua incrível criação, que eram os humanos, imagem e semelhança dele, ainda assim Ele falava: isso aqui que eu criei foi bom. Então, o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que a nossa vida, a nossa jornada, ela é feita passo a passo. Pode ser que você ainda não tenha conquistado e nem feito aquilo que você tanto sonhou em fazer. Mas isso que você fez hoje, essa conquista que você teve hoje, você tem que olhar e falar: isso foi bom. Celebrar, poderosa, as pequenas conquistas.
aquilo que você tem feito diariamente, celebre. Então, quando você celebra, você muda a sua mentalidade. Mas sabe o que acontece? Se a gente simplesmente ignorar isso, se a gente simplesmente olhar para o lado e começar a ver que a conquista do outro talvez esteja melhor do que a sua conquista, você começa a achar que a sua conquista é pequena, porque é assim que o inimigo age. Para que você não celebre, ele faz com que você compare a sua conquista com a de outra pessoa. Então aí o que é que o inimigo está fazendo? Está matando a sua satisfação. Porque a comparação, ela mata a satisfação. Então você deixa de ser uma pessoa satisfeita. Na criação do mundo, nós vemos um Deus satisfeito. Mesmo ainda não tendo criado a sua incrível criação, mesmo ainda não tendo terminado toda a criação do mundo, nós vemos um Deus satisfeito. Um Deus que cria e fala, isso foi bom. Então nós precisamos pegar essa chave de Deus, sabe? A gente precisa pegar essa chave. Mesmo que as coisas ainda não estejam 100%, que você ainda esteja caminhando, que a sua jornada esteja começando, mesmo que hoje o passo que você deu foi um pequeno passo, celebre. Celebre como se você já tivesse conquistado tudo aquilo que você queria conquistar. Você quer ver uma coisa que eu fico incomodada? Eu fico muito incomodada de verdade. Quando alguém fala, Misna, eu conquistei isso aqui, mas ainda não é o do meu sonho. Eu ainda sonho com outras coisas. Isso traz dentro de mim um incômodo muito grande. Porque para a pessoa ter aquilo muito grande, ela precisa celebrar o pequeno. Ela precisa celebrar aquilo ali que ela conquistou hoje. Porque aquilo ali foi o que ela teve condição de ter hoje. Foi o melhor que ela podia ter hoje. Foi o melhor que ela conseguiu hoje. E às vezes a gente faz isso com tanta naturalidade que nem percebe que isso pode estar bloqueando bênçãos futuras. Porque já aprendemos em algumas devocionais passadas acerca da fidelidade no pouco. Se somos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos confiará. Então, se você hoje teve condição de comprar uma coisa que talvez você não tinha condição de comprar antes, e mesmo que não seja aquela coisa que você quer tanto no futuro, celebre o que você tem hoje. Porque foi o que você conquistou com muita honestidade, foi o que você conquistou com muito suor, com muito esforço. Isso tem que ser celebrado. Isso tem que ser comemorado. São as pequenas conquistas. Quando a gente percebe o quanto que é incrível a gente andar, se locomover, mexer um braço, mexer uma perna, quando a gente vê uma pessoa que não consegue fazer isso que a gente faz com tanta naturalidade, a gente toma um choque e fala, meu Deus, mexer um braço, isso é tão importante. É importante, é incrível. Você está hoje se mexendo, é incrível. Porque existem pessoas que estão se reabilitando para se mexer. E você hoje está se mexendo. Então são as pequenas conquistas do dia. Você iniciou o seu dia, finalizou o seu dia bem. O que você fez hoje foi uma grande conquista. Ah, mas eu tinha que bater uma meta de 5 clientes e eu só atendi um. Celebre esse um cliente que você teve hoje. Celebre como se fossem 10. Porque assim o Senhor vai te abençoar. Porque Ele vê em você um coração grato. Então quando o inimigo ele tenta a gente dessa forma, fazendo com que a gente se compare com o outro. Que a gente veja o outro e simplesmente ignore as nossas próprias conquistas. E simplesmente coloque as nossas conquistas como um nada, matando a sua satisfação. E você vira uma pessoa insatisfeita. Porque aquela pessoa que não celebra as pequenas conquistas, ela é insatisfeita. Ela não está satisfeita com nada. Porque nada vai preencher o vazio que está em seu coração. E a pessoa insatisfeita acha que quando conquistar a incrível coisa que ela tanto sonha a vida inteira, ela vai ser feliz? Ela não vai, porque ela não aprendeu o princípio. Ela não aprendeu a primeira coisa. Quem não vive por princípios
nunca consegue se satisfazer com nada. Então, se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar hoje e não entender também que a mudança de mentalidade, ela não é uma mudança instantânea. Ah, hoje eu vou mudar. Mudei. Não é assim. Não é assim que vai acontecer. Você vai desligar essa live e amanhã você vai derrapar, e depois de amanhã você também pode derrapar, mas você vai ter já uma informação da sua mente entendendo: eu estou fazendo isso, né? É o inimigo que está tentando me destruir. Eu não vou deixar. Você já bloqueia o pensamento negativo. Você já bloqueia aquilo ali. Porque você já aprendeu as ferramentas, você já pegou as chaves. Assim que você fizer algo e você perceber que aquilo está de contra a mentalidade que você quer ter, você tem condição de a desbloquear. Porque você já aprendeu essa informação. Então, dia após dia, você vai renovando a sua mente. Até que você vai ser tão transformada que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: gente, é fulana? É tal pessoa aí? Mesmo? Ela tá tão diferente. Fulana não reclama mais. Fulana não se coloca mais como vítima. O que aconteceu com fulana? De repente só saem palavras de bênção da boca dela. De repente ela tá pensando positivo. Era a pessoa que quando a gente mostrava algo, simplesmente já vinha com banho de água fria. O que está acontecendo com ela? Nem parece mais a mesma pessoa. E é uma jornada. Para você se tornar essa pessoa que as pessoas simplesmente não vão reconhecer mais porque você é outra. É uma jornada. É uma jornada diária. Até com que você alcance o processo. Mas a chave poderosa, a ferramenta poderosa desta noite, desse dia de hoje, é você celebrar. Eu quero que nesse momento você lembre de algo que você precisa celebrar. E que talvez você murmurou. E que talvez você não reconheceu que isso era uma bênção. E que talvez você reclamou porque não era a quantidade que você queria, ou modelo, ou tipo que você queria. Eu quero que você lembre hoje do que você precisa celebrar. Qual é a sua celebração do dia, poderosa? A maior alegria da vida é você saber quem você é e quem você não é, para poder sentir confortável com a sua própria pele e feliz com o caminho que Deus tem dado a você. Porque quando você não sabe quem você é, você acha que você é tal pessoa porque você quer ter as coisas que tal pessoa tem. Quer seguir a jornada que tal pessoa está seguindo. Então, a partir do momento que você reconhece quem você é e que Deus tem um caminho diferente para você, você acalma seu coração e entra num lugar de satisfação. Que você não vai querer mais estar na pele de ninguém. Por melhor que seja a vida de outra pessoa, o Senhor ele tem algo diferente para você. Tem um trabalhar de Deus diferente para você. Tem um renovar de mente diferente para você. Para você alcançar aquilo que você tanto deseja, você precisa entender quem você é em Deus. E não ficar olhando para o lado, olhando para o outro. Poderosas, a comparação, olha que ciclo incrível. A comparação, ela leva à reclamação. Observe. Toda vez que você se compara com alguém, você reclama. É natural, é assim, instantâneo. Comparou, reclamou. Depois que você reclama, você quebra o 10º mandamento. Sabe qual é o 10º mandamento? A cobiça. Quando você reclama, você começa a olhar a sua vida e achar que não está da forma como você queria a vida de tal pessoa, e você começa a ter inveja dessa pessoa. Seu coração começa a quebrar o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Depois a cobiça, ela vem e ela mata o processo criativo de Deus de renovar a nossa mente. Então olha que ciclo terrível de quebra, de renovação de mente. Nada acontece solitário. Uma coisa puxa a outra. A comparação, ela puxa a reclamação ela puxa a inveja, e a inveja, ela quebra o processo criativo de Deus,
que é o processo criativo de Deus? Deus tem algo diferente para cada um, para renovar a nossa mente. Tem uma trajetória diferente para cada um. Então ela quebra o processo de Deus, o processo criativo de Deus de renovação da nossa mente. Então nunca é só uma palavra, nunca é só o falar por falar, o reclamar por reclamar. Nunca é somente isso, comparar por comparar. Não morre ali. Tudo que você faz gera algum tipo de vida. Algo que traz vida ou que traz morte. Poderosa, se a grama do vizinho você acha que tá verde demais, tá bonita demais, começa a regar a sua. Começa a molhar a sua grama. Começa a trabalhar na sua grama. Adubar a sua grama. O que é que no outro você tem achado que está incrível e que você não está? O outro pagou um preço para ter aquilo ali. Por que você não começa a pagar o seu preço? Por que você não começa a trabalhar você? A sua vida, a sua jornada. O tempo que você passa olhando o que o outro tem, invejando o que o outro tem, mesmo que de maneira involuntária, é o tempo que você está ali trabalhando em você. Trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado em você. Porque só no dia que você parar e começar a trabalhar o que tem que ser trabalhado em você, você vai ver transformação. Mas enquanto você olhar o outro, a transformação não vai chegar. Então celebre o processo. Celebre o passo a passo. Eu trabalho com fábrica, tenho uma fábrica de bolsas. E é muito incrível que quem trabalha com fábrica, com fabricação, a gente celebra os pequenos processos. Porque se um processo dá errado, o produto final não existe. Então a gente celebra um corte que saiu perfeito. A gente celebra uma costura que saiu perfeita. A gente celebra uma colagem que saiu perfeita. Porque se nenhum desses processos saírem perfeitos, não existe o produto final. Não existe a bolsa final, a Olivia. Então, quando a gente trabalha em fábrica, a gente consegue perceber muito bem o quanto é importante celebrar o processo. E a partir do momento que se eu parar ali o meu processo e ficar olhando do outro, eu não vou conseguir fazer o meu. Então, dia após dia, poderosa, celebre o seu processo. Celebre as pequenas conquistas. Assim como Deus criou o céu e a terra, assim que Ele criava cada coisa, todos os dias, ao final do dia, o Senhor falava, isso tá bom. A palavra diz, e viu Deus que era bom. Então, ao final do dia, que você olhe para aquilo que você fez hoje e diga, o que eu fiz foi bom. Amanhã eu farei um novo processo e ao final do dia, amanhã você vai falar, foi bom. Entenda, Deus não falou foi espetáculo, foi incrível, foi perfeito. Não, foi bom. Não precisa ser perfeito. Só o nosso Deus é perfeito. Ele que criou tudo de maneira tão perfeita, falou que incrível, que perfeito. Ele não falou isso. Ele simplesmente falou, tá bom, o que eu fiz é bom. Então só precisa ser bom. O que você fizer, celebre o processo. Então a chave de hoje, a chave da nossa devocional de hoje para a mudança da nossa mentalidade, a quarta chave da mudança de mentalidade é celebrar o processo. Então nosso decreto de hoje é, eu celebro o processo. Vamos decretar isso? Você vai celebrar o passo a passo, o um a um, um dia de cada vez. O que você fizer, celebra. Cada conquista, cada pequena conquista. E não se importe que se o outro não enxergar que aquilo ali foi uma conquista, mas você sabe que foi. Só você sabe quanto custou conquistar isso. Quanto custou fazer isso. O quanto custou ter isso que você tem hoje. Então celebre em seu coração. Esteja grata ao Senhor pelo processo. Vamos colocar, eu também vou escrever, eu celebro o meu processo. O meu processo. Os poderosos que puderem escrever, escrevam para decretar. Escrevam para reafirmar.
aquilo que vocês estão sentindo no coração de vocês. Parece uma pequena mensagem, algo simples, mas é esse algo simples, todos os dias, que vai mudar a sua jornada, que vai mudar a sua mente, que vai causar uma transformação na sua mente. Tá bom, poderosos? Deus abençoe muito vocês. Eu quero que vocês abram, eu quase me esqueço desse versículo, mas eu não poderia esquecer dele. E eu quero ler esse versículo aqui para vocês. Filipenses 1:6. Em Filipenses 1:6 fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então a obra ainda não acabou. A obra da sua vida não acabou. Você é uma obra inacabada. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Até o dia do Senhor vir nos buscar. A boa obra vai ser completa. Então ainda não acabou. Não acabou. A obra não terminou, poderosa. Você é uma obra inacabada. A boa obra, ela vai acabar quando o Senhor vir nos buscar. Então fica tranquila. Fique em paz. Celebra todos os dias a obra do dia. O que foi de bom de hoje? O que é que o Senhor fez hoje para você? Celebra a boa obra, porque ela ainda vai ser completada. Ela ainda não está completa. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Tchau, tchau. E até amanhã, se Deus quiser. Até mais, poderosas. Compartilhem a live, viu? Compartilhem a live com aquela pessoa que você acha que precisa entender que ela tem que celebrar o processo e que a boa obra ainda não acabou.